Senhoras e senhores, estamos aqui hoje para refletir sobre um dos temas mais complexos da nossa existência: o trabalho, o propósito e o significado que existe por trás da rotina que tantos vivem, mas poucos conseguem entender. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: "Estou só procurando um emprego"? Ou talvez você mesmo tenha dito isso alguma vez: "Preciso de dinheiro para pagar as contas. Estou nesse cargo porque é o que apareceu. Preciso disso para sobreviver." Mas e se eu te dissesse que essa forma de enxergar o trabalho está errada? Essa busca desesperada por um emprego é exatamente o que tem te afastado do seu verdadeiro propósito? E se eu te dissesse que Deus não te criou para viver correndo atrás de um contra-cheque, mas sim para cumprir um chamado que carrega sentido eterno? Você não foi projetado para sobreviver. Você foi criado para servir. E servir não é apenas fazer o que mandam. Servir é entregar algo maior do que você mesmo. É transformar até a tarefa mais repetitiva numa oferta de adoração. O mundo te diz: suba a escada corporativa, corra atrás de títulos. Mas o céu te diz: desça ao chão da humildade e descubra quem você é quando ninguém está olhando. Deus não te mede pelo que você conquista, mas pelo que você constrói dentro de você e dentro dos outros. A verdade é que muitos estão exaustos, não porque trabalham demais, mas porque trabalham sem propósito. E não há cansaço maior do que viver um papel que não foi escrito para você. Você pode ter estabilidade, salário, benefícios e ainda assim se sentir vazio. E é por isso que hoje, mais do que nunca, você precisa reformular a sua visão sobre trabalho. O seu chamado não está no cargo, está na sua essência. O seu valor não está na função que exerce, mas no quanto de você se entrega nela. Deus nunca te pediu um currículo. Ele te deu dons. Nunca te prometeu status. Ele te chamou para impactar. Nunca disse que a jornada seria fácil, mas prometeu que valeria a pena. Se esse vídeo já começou a provocar algo dentro de você, se a sua alma já está acordando com essas palavras, se inscreve agora no canal Mente Invicta. Aqui, você encontra mais do que frases bonitas. Aqui você encontra propósito e comenta aqui: qual parte da sua rotina hoje parece vazia de sentido? A gente está junto nessa jornada. Ninguém precisa atravessar o vale sozinho. E continuando, a verdade é que o mundo te treinou para funcionar, mas Deus te formou para florescer. Ele não te colocou nesse mundo para ser só mais um número na folha de pagamento. Ele te chamou para ser diferença onde ninguém acredita mais, para tocar corações com o que há de único em você, para transformar cada tarefa, por menor que seja, num reflexo do céu. Pessoas esperam o emprego dos sonhos para começar a agir com excelência. Mas excelência começa quando você entende que todo trabalho é sagrado, se feito com propósito. A mulher que varre o chão com gratidão está mais alinhada com o reino do que o empresário que assina contratos só por vaidade. Você pode estar numa empresa que não reconhece o teu esforço. Pode estar num cargo que não expressa o teu talento. Mas, se o teu coração estiver entregue a Deus, o teu trabalho nunca será em vão. Deus não se impressiona com organogramas. Ele se move através da fé e da disposição. Moisés estava no deserto, esquecendo o que era liderança, quando Deus o chamou. Davi estava no campo, cuidando de ovelhas, quando foi ungido. José foi traído, vendido, preso. Mas a prisão não impediu a promessa. O que parecia comum era o cenário perfeito para um destino extraordinário. E talvez você esteja exatamente aí, no anonimato, no silêncio, naquela fase em que parece que ninguém te vê, mas Deus vê e está usando esse tempo para forjar algo que ninguém poderá tirar de você. A inquietação que te cerca pode ser a linguagem divina te dizendo: "Ei, esse não é o fim, é o começo da descoberta." E mesmo que você ainda não tenha clareza do seu chamado, mesmo que não saiba por onde começar, já comece servindo onde está. Você foi chamado para servir, para edificar, para viver com propósito, mesmo nas pequenas coisas, porque o reino de Deus começa no detalhe.
A chave não está no título, está no chamado. Você já parou para refletir como a sociedade nos ensinou a valorizar rótulos mais do que verdades internas? Desde cedo, nos dizem que precisamos ser alguém na vida, como se o nosso valor estivesse condicionado ao diploma que temos, ao salário que ganhamos ou ao crachá que penduramos no pescoço. Mas o céu opera com outra métrica. Deus não te chamou para ser alguém no sistema. Ele te chamou para ser alguém no reino. E isso muda tudo. Você pode ter um cargo, mas não ter paz. Pode ganhar bem, mas dormir vazio. Pode conquistar tudo o que o mundo chama de sucesso, e ainda assim não ter tocado no seu verdadeiro propósito. A confusão começa quando confundimos ocupação com vocação. Quando achamos que estamos seguros porque temos um emprego estável, mesmo que a alma esteja adoecendo por dentro, e aí vivemos como se a única alternativa fosse suportar. Mas, escuta uma coisa, Deus nunca planejou sua vida como um castigo em câmera lenta. Você não nasceu para aguentar. Você nasceu para construir, para servir, para deixar marcas onde o mundo só vê rotina. E não se engane, seu chamado não depende de visibilidade, ele depende de fidelidade. Deus não te exige fama, ele espera entrega. Você pode estar hoje em um balcão, em uma sala de aula, dirigindo um aplicativo, lavando um chão, e estar mais conectado ao propósito divino do que muita gente sentada em salas de reunião com vista panorâmica. Porque o reino de Deus não opera por status, opera por espírito. Existe um ciclo que prende milhões de pessoas no mesmo lugar: o medo. Medo de sair do que já é conhecido, medo de errar, medo de decepcionar, medo de parecer louco por seguir o que Deus colocou no coração. Mas deixa eu te falar uma verdade que poucos têm coragem de dizer. Você não foi feito para viver numa redoma de segurança. Deus não. Te chama para a zona de conforto. Ele te chama para o território da fé. E fé de verdade não é andar quando tudo está claro. Fé é caminhar quando a única certeza que você tem é que Deus está contigo, mesmo que o chão pareça faltar. Lembra de Pedro? Ele só andou sobre as águas quando tirou o pé de dentro do barco. Enquanto ficou cercado pelos IC dos outros discípulos, nada aconteceu. Mas quando ele decidiu confiar na voz de Jesus mais do que nas ondas, o impossível aconteceu. A pergunta que eu te faço agora é: quantas águas você ainda não andou porque ainda está preso ao barco? Talvez o seu chamado não seja largar tudo e começar do zero, mas talvez seja enxergar o que você já faz com um novo espírito, porque não é sobre onde você trabalha, é sobre o coração com que você trabalha. Há pessoas que transformam uma cafeteria em altar, que fazem de uma conversa simples um ministério, que vivem com tão grande consciência de propósito, que até as tarefas mais pequenas carregam glória. E isso acontece quando você entende que seu trabalho pode ser uma extensão da sua adoração. Você acorda e diz: hoje, Senhor, eu não vou só resolver tarefas, eu vou te servir com tudo, o que eu sou, com tudo o que tenho, seja lavando uma louça ou assinando um contrato, seja atendendo um cliente ou organizando um estoque, que a tua presença esteja aqui comigo, e é nesse lugar, nesse espírito, que a abundância começa. Tem gente que acha que viver com propósito é sinônimo de escassez. Ah, se eu for seguir meu chamado, vou ter que abrir mão de tudo. Mas escuta, o chamado não te tira, ele te alinha. Quando você vive aquilo que nasceu para viver, portas se abrem, pessoas certas aparecem, oportunidades te encontram. Não porque você manipula o sistema, mas porque o céu reconhece quem está em missão. Não há prosperidade mais poderosa do que a de alguém que dorme em paz. Não há sucesso mais real do que o de alguém que sabe que está no centro da vontade de Deus. E não há trabalho mais recompensador do que aquele que é feito com alma. Talvez você esteja preso a um cargo que o mundo respeita, mas que sua alma rejeita. Talvez esteja cansado de funcionar bem por fora,
mas gritar por dentro. E se for esse o caso, talvez Deus esteja te chamando para algo mais profundo. E talvez esse chamado comece não com uma mudança de endereço, mas com uma mudança de visão. Mude a forma como você enxerga o que faz. Transforme sua rotina em resposta ao céu. Transforme sua função em missão. Transforme seu tempo em serviço. Porque quando você serve com excelência, mesmo no anonimato, você está dizendo: a Deus, eu sou teu, usa minha vida onde quiser. Faz da minha rotina uma extensão da tua glória. E Ele vê, Ele escuta, Ele honra. Se você está sentindo que esse vídeo está abrindo seus olhos, já se inscreve no canal Mente Invicta, agora. Aqui você vai encontrar palavras que não massageiam o ego, mas despertam a alma. Comenta aqui embaixo, qual foi o momento da sua vida em que o trabalho perdeu o sentido? Ou o momento em que você sentiu que precisava buscar algo maior? Sua história pode tocar outra alma hoje. Trabalho como adoração, o fim do vazio e o início do propósito. Todos os dias, milhões de pessoas acordam, vestem suas roupas de trabalho, tomam café com pressa e saem para enfrentar uma rotina que, por dentro, já perdeu o sentido. Elas cumprem horários, entregam tarefas, recebem salários, mas vivem como se cada dia fosse apenas mais um passo dentro de um ciclo que se repete. Não porque são fracas, mas porque foram ensinadas assim. Foram ensinadas que o trabalho é uma obrigação, um castigo moderno, uma troca de esforço por sobrevivência. Mas e se eu te dissesse que essa visão é uma mentira? Que o trabalho, mesmo o mais simples, carrega algo sagrado quando feito com o coração certo? E se eu te dissesse que lavar louças pode ser tão espiritual quanto pregar num púlpito? Que atender clientes, organizar planilhas ou dirigir um ônibus pode ser adoração? Essa é a chave que muitos nunca ouviram. O trabalho, quando feito com amor, excelência e entrega, se torna oferta, se torna altar, se torna ministério. A Bíblia diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Essa verdade muda tudo. Muda a forma como você acorda. Muda o jeito que você olha para as pessoas ao seu redor. Muda o valor que você dá para as tarefas que ninguém enxerga. Muda, principalmente, o que você acredita sobre si mesmo, porque de repente você deixa de ser só mais um funcionário e passa a ser um servo em missão. Você entende que o trabalho não é apenas meio de vida, mas meio de expressão da sua fé. E cada vez que você se entrega com integridade, disciplina e bondade, o céu sorri. Cada esforço silencioso, cada gesto de atenção, cada serviço prestado com verdade é um ato de adoração. O maior erro que você pode cometer. O maior erro não é fracassar. O maior erro é viver uma vida inteira em função de algo que nunca foi seu chamado. É passar décadas perseguindo cargos e títulos e descobrir tarde demais que nada disso era a razão pela qual você foi colocado neste mundo. Você não veio aqui apenas para pagar contas. Você não nasceu para agradar um chefe e aposentar cansado. Você carrega dentro de si uma centelha divina e Deus está te chamando para acendê-la. Agora, pare de procurar sentido onde só existe obrigação. Comece a criar significado a partir do seu interior. Seu propósito não será enviado por e-mail. Ele será despertado no momento em que você alinhar sua visão à visão de Deus. Não espere o cenário perfeito. Não espere a aprovação dos outros. Não espere sentir que está pronto. O chamado não depende de permissão, depende de obediência. Quando o medo bate, lembre-se disso. Sim, o medo vai aparecer. Sempre ele vai sussurrar. E se você fracassar? E se ninguém entender? E se você largar tudo e der errado? Mas medo não é sinal de que você está errado. Muitas vezes, o medo é apenas a barreira final antes da fé entrar. Deus nunca chamou ninguém para um caminho 100% seguro.
Ele chamou Abraão para sair da terra sem destino certo. Chamou Moisés para voltar ao Egito, onde era um fugitivo. Chamou Pedro para andar sobre as águas, onde nenhum humano havia pisado. E ele te chama hoje para algo muito maior do que o seu emprego atual. Ele te chama para a vida real, para o teu chamado, para viver com propósito, e não apenas sobreviver. Com currículo, trabalho e propósito não são rivais. Você pode prosperar financeiramente enquanto vive o seu propósito. Não existe contradição entre fé e abundância. Essa ideia de que seguir o chamado é sinônimo de pobreza é uma distorção. A verdadeira abundância nasce no alinhamento entre quem você é, o que você faz e para quem você faz. E quando tudo isso se alinha, trabalho, dom, missão, fé, o universo responde. Portas se abrem, recursos aparecem, conexões se formam e o mais importante, você passa a acordar com alegria e dormir com paz. Não existe tarefa pequena no reino de Deus. A mulher que acolhe o filho em casa com paciência, o jovem que trabalha no caixa com um sorriso sincero, o motorista que respeita cada passageiro como se fosse seu próprio irmão, o professor que ensina com paixão, mesmo ganhando pouco, a costureira que ora por cada roupa que costura, o pedreiro que faz o muro como se fosse o muro da casa do Pai. Esses são os verdadeiros adoradores. Não importa se você nunca subiu num palco, não importa se nunca foi aplaudido, o céu está vendo. O que é feito com amor se transforma em eternidade. Cultura do título é uma prisão invisível. Quantas pessoas você conhece que são definidas pelo que está no crachá? Fulano, diretor. Ciclano, gerente. Beltrano, CEO. E quando esse título some, o que resta? O que sobra de alguém que se construiu em cima de um papel e não de uma verdade? O propósito não some com a demissão, não se aposenta com o tempo. Não é cancelado por uma crise, porque o propósito é eterno. E quanto antes você conectar sua identidade ao que você carrega e não ao que o mundo te deu, mais livre você vai ser. Sua vida é uma resposta divina. Se você chegou até aqui nesse vídeo, não é por acaso. Você foi chamado, foi separado, foi cutucado pelo céu. Há algo dentro de você que está pronto para despertar. E não importa onde você esteve, o que já fez ou deixou de fazer, Deus ainda quer te usar. Ele não está procurando perfeição. Está buscando disposição. Não importa se você tem dúvidas, falhas, traumas. Ele usa justamente os quebrados, os improváveis, os desprezados. Porque, como diz Napoleon Hill, o que o homem imagina com fé e propósito, ele pode realizar. Mas a força não vem só da mente, vem da alma que se rendeu. Se essa mensagem falou com você, deixe seu comentário aqui. Diga para você, mesmo em público, que não vai mais viver só para bater ponto. Se inscreve no Mente Invicta e ativa o sininho. Aqui você não vai encontrar fórmulas mágicas. Vai encontrar direção, fé e verdade, porque esse canal existe por uma razão. Lembrar você de que ainda dá tempo de viver com propósito. Compartilha esse vídeo com quem está cansado de trabalhar sem alma, porque quando uma mente desperta, o mundo ao redor começa a mudar. Sua missão começa agora. A partir de hoje, decida trabalhar com o coração e não só com as mãos. Servir com intenção e não apenas com obrigação. Ver cada atividade como um altar e não como uma prisão. Buscar propósito antes de buscar promoção. Medir sucesso por impacto e não por aplausos. O seu propósito já está aí, dentro de você. O seu trabalho pode ser o campo onde ele floresce. Mas só se você decidir viver com essa verdade. Você não foi criado para buscar um emprego. Foi chamado para viver um destino.